Boa tarde a todos. Declaro aberta esta audiência pública que abordará a respeito das melhorias da Escola Municipal Madre Cecília. Nesse momento eu queria começar a minha fala chamando a atenção chamando a atenção das mães, dos profissionais, dos professores, todos que compõem a Escola Madre Cecília e a reabilitação, de um decreto que saiu essa semana, dia 20 de outubro, para a gente ver a importância que nós estamos tendo em fazer essa audiência pública. O decreto fala sobre o fim das escolas especializadas, isso inclui o Madre Cecília. Essa semana, eu já falei aqui na Câmara sobre a ameaça que as escolas especializadas vêm sofrendo em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade que transmite no Supremo Tribunal Federal, que questiona leis estaduais que garantem o repasse de verba para as instituições. O argumento central da ação é que a legislação promove a segregação ao invés de inclusão total da rede regular de ensino, o que poderia levar ao fim do apoio financeiro e ao fechamento das unidades, impactando milhares de pessoas com deficiência e suas famílias. Porém, a verdadeira inclusão necessita de oferta de caminhos complementares e especializados para atender a diferentes necessidades, assim como o direito das famílias de escolher a modalidade de educação que considerem melhor para seus filhos. Além disso, o fechamento das unidades especializadas sobrecarregaria a rede regular de ensino, que não tem a estrutura e a equipe multidisciplinar necessária para atender todos os casos. Agora, para dificultar ainda mais a luta da verdadeira inclusão, o governo federal instituiu uma suposta política nacional de educação especial inclusiva, através do decreto, se vocês quiserem anotar aí, 12686, do dia 20 de outubro de 2025. Esse decreto, embora leve um nome bonito, acarreterá mais segregação do que inclusão, pois ele impõe a inserção das crianças especiais nas escolas regulares, sem levar em conta suas necessidades reais, suas dificuldades e limitações. Hoje, nas escolas especializadas, muitas crianças já têm essa dificuldade de adaptabilidade, mesmo no lugar propício, acolhedor, voltado exclusivamente para isso. Na escola especializada, eles já encontram muitos desafios. Esses desafios e dificuldades serão ainda maior na escola regular, que não tem condições de oferecer assistência integral, 100% do tempo, um profissional para cada aluno. A consequência é certamente o aumento da evasão escolar, pois as famílias atípicas, que já enfrentam muitas dificuldades e má inserção nas escolas regulares, vai trazer ainda mais dificuldades. Nós, que convivemos de perto com realidades especiais, sabemos dos desafios enfrentados. Lidamos com isso todos os dias na própria escola especializada. A rede regular de ensino, especialmente a pública, não terá condições de suprir todo o cuidado que a escola especializada oferece para esses alunos. Assim, reforço mais uma vez, o decreto, se vocês quiserem anotar aí, 12686, publicado pelo governo federal, não atingirá sua proposta inclusiva, mas tirará o chão de milhares de famílias que hoje têm as escolas especializadas em seu lugar. Segurança, proteção, cuidado e acolhimento para os nossos alunos e as próprias famílias. Nós, vereadores aqui na Câmara, já estamos unidos, fazendo nosso manifesto contra esse movimento e apoiando fortemente o trabalho nas escolas especializadas, que dependem desses recursos para substituir e continuar oferecendo esse trabalho de excelência. Essa é a importância da gente estar aqui todos reunidos e entender a importância da gente juntos tentar construir uma melhor escola e a gente afastar de uma forma mais firme, espantar qualquer problema que a gente pode ter na escola especializada. Eu quero dizer que aqui, essa semana, os 19 vereadores assinaram ofício
Está aqui um vereador, muito obrigado, vereador Diego Fonseca, que está aqui. Ele também participou, assinou um ofício para a gente mandar para a Federação das APAES, que nós somos contra o fechamento das escolas especializadas. É isso, vereador. Muito obrigado pela presença. Compõe essa mesa o secretário de Educação, Elcio Carvalho, muito obrigado, acompanhado pela gestora de Educação Inclusiva, Adriane Pires, muito obrigado, o secretário de Adjunto da Saúde, Tolomio, que também responde pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, acompanhado pela gestora de Saúde Mental e Deficiências, Silvia Helena dos Santos. Muito obrigado pela presença. Registramos ainda a presença da diretora de Assistência à Saúde, Lisbeth Almeida, da coordenadora de Ambulatório de Reabilitação, Priscila Marcela Máximo, da coordenadora de Ambulatório e Reabilitação do Madre Cecília, Lívia, né? Vou colocar o seu nome aqui, Lívia, perdão pelo equívoco aqui. Da secretária adjunta de Educação, Elisa Manuel, da diretora do Madre Cecília, Elisângela, mas eu vou chamar de Lili, Cristina de Oliveira, e a vice-diretora, Gisele Salinas. Muito obrigado pela presença. Registramos também a presença do vereador Diego Fonseca, com o qual eu já falei aqui, da assessora parlamentar do vereador Isaac do Carmo, Alessandra Freitas, muito obrigado pela presença, da chefe de gabinete do vereador Bilili, Adriane Moreto, muito obrigado pela presença, assessor parlamentar da vereadora Thalita, Vinícius Nunes, o chefe de gabinete da vereadora Vivi da Rádio, Lucas Alves. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha pela TV Câmara... Tirei o óculos, não enxerguei. Você, munícipe, que nos acompanha pela TV Câmara, você que está aqui na galeria, mães, professores, nós vamos dispor aí um relatório, um protocolo para vocês registrarem aí o que vocês querem falar. Vocês terão 2 minutos para poder fazer qualquer questionamento aqui na tribuna. Fiquem à vontade. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após as falas dos vereadores. Você que nos acompanha da TV Câmara também pode mandar um WhatsApp para a gente pelo telefone 12 3625 9501. Agora eu queria passar para as falas do... Eu acho que a gente podia começar com a educação. Elcio, Adriane, que eu sei que tem uma apresentação, para a gente já começar explanando aí a nossa audiência. Pode ser? Pode ser. Elcio, por favor, então. Boa tarde a todos, né? Obrigado, Nicola, pela oportunidade de estar participando de uma audiência pública de um tema tão importante para a nossa cidade. É um tema que a gente vem acompanhando, é o que todos os dias me motiva a gente poder estar encontrando soluções políticas públicas para a gente sanar toda essa questão da inclusão na nossa cidade. E é um prazer estar participando. Vamos tomar que a gente tenha uma audiência com bastante riqueza de fatos para a gente poder chegar em sensos comuns e o objetivo que é o atendimento integral dos munícipes e das crianças. Adriane, você vai querer falar daqui ou você vai fazer a apresentação? Eu prefiro fazer de lá, porque aí eu já vou apresentando. Tá bom, a Adriane vai fazer a apresentação de lá. Já está tudo pronto, TV Câmara, para passar? Por favor. Boa tarde. Também quero agradecer a presença de todos, a minha equipe, a equipe do Madre Cecília, que esteve presente, ao vereador, a equipe da saúde, que esteve presente, as mães que vieram dar um apoio. Eu acredito, de fato, que é muito importante, esse momento sendo muito importante. Eu acho que passou da hora do Madre Cecília ser contemplado por todos da maneira correta e, de fato, o que o Madre representa. E eu acho que nada melhor para a gente iniciar com um breve relato, porque o Madre tem anos de história, então acho que um breve relato para que todo mundo entenda, desde o início até os dias atuais. Bem,
Em 88, nós tínhamos apenas, no nosso município, 6 salas de educação especial, espalhado por todas as escolas do município de Taubaté. Apenas 6 salas. Com o passar do tempo, em 93, essas salas foram agrupadas no Lar Escola Santa Verônica. E ali começou o atendimento da Escola Madre Cecília. Com o aumento da demanda, sentiu-se necessidade de ter uma sede própria. Então, essas salas foram ampliadas, era chamada Centro de Reabilitação Global, onde atendiam os alunos com deficiência, transtornos, síndromes, e eles foram para o atual, agora, Centro Cultural. Antigamente, todo mundo conhecia como Madre Velho. Então, o Madre se reuniu lá, a Escola Madre Cecília se reuniu. Com o passar do tempo, recebeu-se o nome de CIMEF. Hoje em dia, a partir de 2008, a escola teve uma sede, inaugurou-se o prédio que atualmente é o prédio que nós conhecemos, que se encontra lá no Novo Horizonte, no bairro Novo Horizonte. Inicialmente, em 2008, recebeu-se o nome de Sente, que até hoje muitas pessoas conhecem. E, finalmente, em 2013, recebeu-se o nome de EMEF Madre Cecília, que é uma escola municipal de educação especial e ensino fundamental e infantil. Mas eu preciso ressaltar que desde os primórdios, desde o Lar Santa Verônica, Madre Cecília era uma escola. O público-alvo atendido pelo Madre Cecília são pessoas com deficiência intelectual, severa ou moderada, com ou sem comorbidades, associadas às comorbidades, deficiência múltipla, pessoas neurodivergentes e síndromes diversas. Também tem o atendimento de reabilitação com pessoas com deficiência visual, que é para fazer treinamento do braille, conhecimento do braille, mobilidade com uso de bengala. Atualmente, hoje, eu preciso falar que todos esses dados são de hoje, desde hoje, porque amanhã esse número muda. Então, esse número total de estudantes, ele é atualizado constantemente. Então, hoje, a Escola Madre Cecília atende um total de 552 estudantes, sendo dividido em 3 turnos. Então, está ali o gráfico, para quem tiver interesse, saber o quantitativo desses alunos, que são divididos em manhã, tarde e noite. A distribuição desses alunos são feitas da seguinte forma. Educação infantil, que nós temos 153 estudantes. Tenho que lembrar que esses alunos estudam manhã e tarde apenas, e que a educação infantil, ela não condiz com idade série, como é feito em salas regulares comuns, tá? Nós temos, depois da educação infantil, nós temos outras propostas. E essas outras propostas, nós temos um total de 398 estudantes. Aí sim, essas outras propostas são distribuídas nos 3 turnos. Nós temos o ensino fundamental de anos iniciais, que são 62 estudantes apenas. São divididos eles em manhã e tarde. Aqui eles fizeram um levantamento para mim do quantitativo de estudantes pela deficiência, com todas as deficiências e síndromes que o Madre acolhe. Se alguém depois tiver interesse, nós temos esse gráfico. Agora nós vamos falar um pouco sobre a organização técnico-administrativa da escola. E, mais uma vez, eu ressalto, Madre Cecília é uma escola que faz parte do Sistema Municipal de Educação de Taubaté. Então, inicialmente, no topo da pirâmide, Secretaria de Educação, depois vem Gestão da Educação Inclusiva, Supervisor de campo, aí vem diretor, 2 vice-diretores, 2 professores coordenadores. Nós temos 47 professores estatutários na escola e temos 21 professores eventuais. Eu quero pedir desculpas, já me antecipo,
porque, como por conta da claridade, eu não estou conseguindo enxergar e faço uma confusão com alguns números, mas nós temos tudo isso registrado. Faz parte também 16 funcionários PMT, 4 funcionários da SHA. Aí nós temos 4 oficineiros, 12 funcionários da Milclean e 2 guarda-vidas. Desculpa, pensei que alguém tivesse me chamado. Aí nós temos auxiliares de inclusão, auxiliar escolar e auxiliar de transporte. Faz parte também do corpo do Madre Cecília a assessoria. Então, a assessoria escolar se compõe por uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma fisioterapeuta e uma assistente social. Essa equipe tem a seguinte demanda. Ela faz uma assessoria para dar um apoio para a equipe gestora, para professores, para auxiliares fazendo formação, atendendo e acolhendo os pais, os professores e os estudantes. Elas participam da triagem, aliás, são peça fundamental para a triagem, que é a inserção dos alunos na escola, entre outras demandas. Qual é o fluxo de entrada da Escola Madre Cecília? Existem 2 fluxos de entrada para a escola. Entra por demanda espontânea, que o que significa? Alunos, estudantes, famílias que vêm de outros municípios ou de rede particular. E pelo NAP. Vou explicar cada demanda, cada fluxo de entrada. A demanda espontânea, que vem de outros municípios, ela vai até a escola e ela solicita a inserção, a matrícula na escola. Qualquer aluno que venha de outra escola ou que venha de outro município, ela obrigatoriamente também passa pela triagem da escola. NAP, são escolas inseridas já na nossa rede municipal, no nosso sistema de ensino. Então, ele está na escola regular, nas salas comuns, vê-se a necessidade desse aluno ser inserido e matriculado na Escola Madre Cecília, faz o encaminhamento pela minha equipe do NAP, que faz esse acompanhamento in loco, é encaminhado para o Madre Cecília, onde a equipe de lá faz essa triagem e dentro dessa discussão de caso, aí entende-se, chega ao final, se ele é um aluno elegível para a escola ou se ele não é um aluno elegível. Se ele for um aluno elegível, faz a matrícula diante da data que é para fazer a matrícula. Então, ele não entra todos os dias do ano, mesmo porque, eu repito, é uma escola como qualquer outra da rede municipal. Então, o aluno ele entra em qualquer momento com a sua especificidade, ele tira toda a rotina dos outros alunos, então ele precisa, inclusive a rotina dele, né? Porque ele está habituado num local, ele mudou toda a rotina dele, então tudo isso precisa ser feito com calma, com cuidado, inclusive da escola se preparar para recebê-lo e da escola para preparar toda a documentação necessária para ele ser inserido. O aluno que não é elegível para a Escola Madre Cecília, ele volta para o NAP, continua sendo atendido na escola e pela equipe da Secretaria de Educação. Aí, da triagem de 2025, 48 alunos foram encaminhados para a triagem esse ano, até hoje, repito, até hoje, porque as triagens vão acontecer ainda até o final do ano. Porém, e são feitas 2 vezes na semana na escola. Então, até hoje aconteceram 48 triagens. Dessas 48, 46 foram elegíveis. Então, 46 alunos foram visto que eles são, sim, alunos atendidos pelo Madre. E 2 alunos não foram elegíveis. Desses 48 alunos, os 46 elegíveis, 35 já foram matriculados na escola. E 11 alunos estão com matrícula para o ano que vem. As diretrizes pedagógicas da escola, ela trata-se de escola, como eu disse, dos anos iniciais do ensino fundamental, que atende de 1º ao 5º ano. São desenvolvidas habilidades nos estudantes com metas estabelecidas em curto, médio e longo prazo. A unidade escolar adota documentos norteadores como qualquer outro da rede regular, que é a BNCC, e ela possui um currículo funcional. E dentro do Madre Cecília, ainda são realizadas adaptações para que eles consigam atingir o objetivo. Além disso, a gente ainda tem a parte diversificada.
né? Então, tem a parte diversificada do currículo, que são aulas de natação, oficinas na padaria, aulas na cozinha experimental, horta, além de atividades voltadas para higiene e cuidados pessoais, tá? Desenvolvem projetos que são fixos, né? Como vocês todos devem ter conhecimento, que é a madricologia, que acho que não existe quem mora em Taubaté que não conheça o madricologia. Além disso, nós temos o PROT, que é um programa de oficinas e treinamento para empregabilidade. Que esses alunos que percebe-se que ele tem o perfil para ser empregado no mercado de trabalho. É feito um treinamento com eles, com pessoas especializadas para isso. Dentro desses alunos que fizeram parte do PROT, que fazem parte do PROT, mais ou menos 300 alunos estão inseridos no mercado de trabalho. Além disso, Madre Cecília conta com transporte. São 4 linhas de ônibus, 7 vans adaptadas, 4 de apoio rural e 3 vans de apoio, que é para o Pinheirinho, Monjolinho e Santa Teresa. Nós também temos Sala das Mães, que serve para acolhimento, que serve para um treinamento, que tem o projeto Mãos de Fada, tem oficina de panificação. Aí, uma vez no mês, tem um encontro, que é o Café com Assessoria, que é onde a assessoria escolar do Madre Cecília faz esse encontro com as mães, para elas poderem conversar, para elas poderem ser ouvidas, para elas poderem falar. Ontem, inclusive, eu estive no Madre Cecília e estava tendo um encontro com a enfermeira, junto com a equipe da assessoria, falando sobre o Outubro Rosa. E esses encontros são muito importantes para que todas estejam sendo ouvidas. Foi um momento muito emocionante. E tem a Ação da Beleza, que é com apoio da Escola do Trabalho. E eu queria encerrar essa apresentação com uma frase que eu acho que resume tudo, que diz que a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva é um compromisso coletivo. Nasce da parceria entre a família, a escola e os órgãos públicos. Obrigada. Eu que agradeço, Adriane, pela sua participação. Queria falar da presença aqui do assessor parlamentar Carlos Gouveia, do vereador João Henrique Dentinho. Muito obrigado pela presença. Eu queria falar que o que me moveu a fazer essa audiência... também agradecer a presença da vereadora pastora Zelinda. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Queria dizer que o que me motivou a fazer essa audiência pública, eu estou vereador, né, desde janeiro desse ano, e eu já venho da escola especializada. Então, bem pouquinho, a gente consegue entender pela vivência que nós tivemos aí 12 anos, né, trabalhando junto com a APAE da nossa cidade. E eu, junto ali no Madre Cecília, eu vejo algumas dificuldades que o Madre passa, que eu achava que não poderia acontecer nessa escola, pela estrutura física que eles têm, pelos os profissionais gabaritados que lá estão, em conversa com direção, professores, os profissionais que lá trabalham. Me incomodava saber que o Madre Cecília tinha algumas dificuldades. Algumas dificuldades era que tinham forças externas que atrapalhavam a condução da escola Madre Cecília. E a gente, como trabalhamos um pouco aí na escola especializada, a gente tem que acreditar e confiar nos professores, nos especialistas que lá trabalham. Porque se a gente não confiar neles, como é que a gente vai fazer para eles fazerem um trabalho perfeito? Eu gosto de dar um exemplo bem... só para você entender, para poder ilustrar melhor, né? Lá na APAE a gente entendia que tinha crianças que gostavam de musicalização. Mas às vezes, nós como os pais, né, tios, a gente quer que ele aprenda a mexer em horta, mas ele gosta de musicalização. E isso, dentro do Madre Cecília, os profissionais conseguem identificar que ele gosta de musicalização. E a gente tem que respeitar quando os profissionais querem inserir ele nessa escola, nessa sala de aula, porque eles vão entender a melhor proposta.
O que eu mais gosto da escola especializada, que eu acho que deveria ser na regular também, mas isso é opinião minha, que você coloca as crianças e vai ver as habilidades dela. No que aquela criança tem habilidade. E nisso, quando você descobre uma habilidade numa criança especial e você foca naquilo, ela vai muito longe. E é isso que nós temos que confiar nos filhos da gente. As habilidades que eles têm e a gente incentivar através de 2 lugares que nós temos ali, que é a Escola Madre Cecília e o Reabilitação, que também dá o suporte para a Escola Madre Cecília. Então, quando eu me defrontei com esse tipo de situação, e em conversa, várias conversas aqui com o secretário, com a Adriane, o Marcos, o pessoal da saúde, CEDIS, a gente tenta trazer a melhor forma possível para a gente colocar as crianças do Madre para que eles possam desenvolver. O intuito da Escola Madre Cecília são as nossas crianças. Eu não tenho dúvida que alguém aqui pensa diferente disso. Então, todos nós estamos aqui reunidos hoje para a gente discutir as melhorias para as crianças que estudam no Madre Cecília. E para isso a gente tem algumas dificuldades, por isso a importância de vocês, pais, mães, profissionais, se inscreverem e virem aqui fazer perguntas, questionamentos, que hoje está aqui uma bancada que pode auxiliar vocês e ajudar vocês a qualquer dúvida que vocês tiverem. A oportunidade, a audiência pública é exatamente isso. Todas as pessoas juntas com o denominador comum, que são as nossas crianças. Então, se vocês vieram até aqui hoje, querem colaborar de alguma forma, de alguma parte, por favor, se inscrevam e venham aqui para a gente poder debater da melhor forma possível. Como assim também, logo mais eu vou dar a palavra para os nobres vereadores, para os assessores que quiserem falar e quiserem contribuir com essa audiência pública. Eu entendo que no mundo ideal hoje, né, com a bagagem que eu tenho ali, um pouco de bagagem que eu tenho da PAI, o REAB, né, a reabilitação e o MADRE, eles teriam que estar sobre o mesmo teto. O mundo ideal seria uma secretaria de recursos humanos, não, não é recursos humanos, de pessoas, de direitos humanos. Seria o certo nós termos na nossa cidade uma secretaria de direitos humanos. Só que é uma secretaria, abrir mais uma secretaria hoje a gente sabe que fica muito custoso, muito caro. E a gente podia pensar aqui em conjunto, tanto quanto saúde, educação, numa coordenação, numa direção, sei lá como a gente pode chamar, onde tanto o REAB quanto a escola estivesse abaixo dessa coordenação. Não sei se eu estou fazendo me entender, para que a gente possa integrar tanto a parte de reabilitação dos nossos alunos com a escola. Eu acho que esse é o mundo ideal, eu acho que é um primeiro passo que eu estou falando aqui, depois o Elcio, o Tolomio pode dizer aí se a gente consegue pensar no próximo passo e tentar uma coordenadoria, uma direção, alguma coisa, que a gente possa integrar para que os nossos alunos fiquem full time, todo o tempo, com a reabilitação, porque a gente entende que os nossos alunos do Madre Cecília precisam de tempo todo de um psicólogo, um TO. Então, isso é fundamental para que eles possam aí, durante a vida deles, a gente poder estimular o máximo possível e trazer com que eles possam, nas suas habilidades aí, se desenvolver nisso daí. Então, o intuito maior dessa audiência é que a gente consiga propor aí uma direção ou uma coordenação, que a gente possa aí colocar os dois sobre o mesmo teto, sobre a mesma coordenação, para que eles possam conversar juntos. Aí está lançada a ideia, depois é sentar com todo o pessoal do REAB, que eu acho que tem que sentar junto, com o pessoal do MADRE, nós temos que sentar juntos, né? Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social também. Então, está lançada a ideia e, se Deus quiser, aí temos várias pessoas para poder contribuir com o que a gente está pensando. Eu queria também agradecer a presença do chefe de gabinete do vereador Richardson, Rodrigo Miranda. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação aqui na nossa audiência. Eu queria passar a palavra, alguns vereadores já querem falar alguma coisa. O vereador Diego, que chegou primeiro, já quer ter a palavra para falar alguma coisa? Por favor, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma sugestão para Vossa Excelência, para que os vereadores fiquem por último para falar, para a gente abrir primeiro a palavra para quem está no plenário, que a gente possa fazer mais consideração.
Vereador, fica à vontade. Se você quiser falar agora e depois também, você... Eu vou abrir mão, então, para Você tem todo o direito ouvi-las. de... Fica à vontade. Eu gostaria de falar por último, tudo bem? Perfeito. Obrigado. Pastora Zelinda. Obrigada, vereador Nicola. Parabéns por essa audiência. Eu, na verdade, vim para escutar, aprender. O vereador Diego tem estado nessa pauta, o senhor tem essa pauta, tem a pauta de vida, né, ao longo da sua história. E eu estou aqui para ver como posso contribuir com a pauta que vocês têm lutado aí há anos na vida de vocês. Então, eu também estou aqui hoje para ouvir e aprender de que maneira o nosso trabalho pode contribuir com essa pauta. Então, eu estou aqui para aprender com vocês. Na verdade, eu queria até pedir desculpa que eu me antecipei aqui. Ainda preciso da fala do nosso secretário de CEDIS aqui, eu, adjunto de saúde. Perdão, eu passei à frente aí. Por favor, Marcos, você tem a palavra e depois a Silvinha também tem a palavra. Por favor, desculpa eu ter atropelado aí. Boa tarde, vereador Nicola. Boa tarde a todos os presentes e a todos que acompanham essa audiência pela TV Câmara. Em primeiro lugar, parabéns, Nicola, por trazer uma audiência pública tão importante. Eu não vou falar aqui como secretário, vou falar aqui como pai atípico também. Assim como as mães presentes aqui, eu também represento este segmento da sociedade que fomos agraciados e abençoados por termos anjos em nossas casas. Eu parabenizo você, vereador, por chamar essa audiência específica para falar sobre o Madre Cecília, porque eu tive a oportunidade de ser presidente da APM do Madre Cecília nos anos de 2013 e 2014, e eu frequentava diariamente o Madre Cecília, e nesta ocasião o Madre Cecília não era só uma escola, mesmo que o foco fosse a escola, dentro da instituição, ali existia o ambulatório de reabilitação exclusivo do Madre Cecília para atender exclusivamente todas as crianças assistidas pelo Madre Cecília. Assim como funciona a PAI, o Madre Cecília funcionava exatamente igual, porque todos os assistidos no período escolar, eles poderiam fazer sua fisioterapia, a ser atendido pelo terapeuta ocupacional, pelo psicólogo, fazer a hidroterapia. Então, tudo isso era facilitado pelo serviço ofertado pelo Madre Cecília. Infelizmente, em 2019, quebrou-se esse círculo e essa oferta de serviço, e o Madre Cecília passou a ser exclusivamente uma escola, né? E criou-se o ambulatório de reabilitação para atender todo o município. Obviamente que tem essa importância, porque nós temos muitas pessoas, muitas crianças especiais que necessitam do ambulatório de reabilitação, mas quebrou-se a grande oferta de serviço que existia no Madre Cecília, que era atender as crianças e com exclusividade. Lá nós tínhamos odontologia, nós tínhamos o neuropediatra para poder assistir as crianças, fazer as receitas e dar as devidas orientações. Hoje o grande desafio que você trouxe na pauta dessa audiência é justamente isso. De que maneira nós podemos reconstruir aquilo que um dia foi o Madre Cecília verdadeiramente. Porque eu vejo pelo facilitador que né, os 300 alunos que nós assistimos na APAI, que vão para a escola e lá mesmo passam pelo ambulatório e, consequentemente, tem toda a oferta dos serviços que são necessários para as crianças especiais. E elas não podem ter alta. Uma criança especial, ela precisa, ad eterna, dos atendimentos para que aquilo que foi conquistado com a oferta do trabalho, ela não se perca pela falta da continuidade do mesmo serviço. Então, nós temos um desafio, sim, e aqui está você trazendo uma importante fala, uma importante audiência pública. Eu engrosso esse coro porque eu defendo essa causa. Minha filha vai fazer 21 anos. Durante 12 anos nós estivemos à frente da APAI. 2 anos eu estive à frente do Madre Cecília, então eu já estou há 14 anos militando nesta causa.
O vereador Diego se faz presente, é um defensor da causa, também pode contribuir bastante para que nós possamos cada vez mais entender que é necessário, sim. Existe uma demanda reprimida no município que ela é gigantesca, e hoje mesmo que o Madre Cecília atendesse todas as pessoas que hoje ela já atende, e a PAI também, seria insuficiente para as pessoas que estão fora do atendimento hoje, dentro do município de Taubaté. Então, essa é uma pauta que ela é fundamental, nós não temos como fugir, porque as crianças especiais, elas só crescem, né? As estatísticas mostram um número crescente cada vez mais das pessoas, infelizmente, com alguma detecção de alguma síndrome. E as pessoas que não ouviram falar, o que o vereador Nicola trouxe não é uma falácia. Em 2021, existiu uma audiência pública presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e eu participei dessa audiência pública, onde existe um movimento muito grande no Brasil, não é em Taubaté, não. Existe um movimento muito forte no Brasil de pais atípicos que querem acabar com todas as instituições. São pais, e aí nós temos que respeitar as opiniões, são pais que defendem que as instituições devem acabar e todas as pessoas devem ser inseridas no contexto da inclusão. E eu sei e falo, sem crítica a ninguém, que a inclusão ela não existe no nosso país, né? Eu passei pela inclusão, sim, que o primeiro caminho que eu trilhei com a minha filha foi da inclusão, e percebi o quanto existe, né, o despreparo e a falta de quantidade de profissionais suficientes para dar o atendimento necessário. Então, nós hoje não temos estrutura, nós não adianta criarmos... Então, não adianta nós, às vezes, ficarmos cobrando, né, o setor público ou o governo que precisa do atendimento. Na realidade, nós não temos número de profissionais suficientes para dar o atendimento para a quantidade de pessoas hoje que necessitam ser acolhidas. Então, nós temos um desafio, sim, pela frente, né? E não há necessidade de nós brigarmos, mas há necessidade de nós dialogarmos e cada vez mais sedimentarmos um contexto de uma política pública concreta, estruturada e que possa acolher exatamente todas as pessoas que necessitam desse acolhimento. Então, contem conosco, estarei sempre à disposição, independente da posição nesse momento de estar como secretário, mas como um pai de uma criança especial, que amo essa causa. Minha filha me fez eu enxergar esse mundo, e eu me apaixonei por esta causa, pela causa paiana que nós defendemos, pela luta dessa causa, e tenho certeza que cada vez mais nós teremos pessoas engajadas nesse propósito e estaremos trabalhando muito, não só para dar assistência, mas para acolher todos aqueles que necessitam do nosso trabalho e do nosso apoio. Muito obrigado. Obrigado, o Marcos Tolomio, por estar falando aqui suas palavras super consideradas aí. Eu queria até dar uma fala minha, né? Como é que a gente, para as mães, eu acho, para os pais, como é que lá na escola Madre Cecília a gente não tem um psicólogo acompanhando os nossos filhos em grupo? Como que eles se socializam? Como que eles se comportam dentro da sala de aula? TO. Então, acho que falta dentro da escola Madre Cecília também um acompanhamento para nossas crianças com o pessoal do REAB, eles acompanhando em grupo como que os nossos filhos, como que as nossas crianças interagem e se socializam em grupo. Eu acho que isso é de suma importância e hoje a gente não consegue atender isso. Então, o atendimento em grupo, para a gente poder aí, ver como eles se lidam, até interagir. A gente tem que ter uma banca de profissionais que atendem um aluno com os professores,
Porque o próprio professor tem que falar para o aluno, olha, ele teve, certo dia ele teve esse comportamento, outro dia ele teve outro comportamento, para até os profissionais que atendem ele na REAB saber qual que é o comportamento desse aluno dentro da sala de aula. Então, eu quero tentar propor aí essa coordenadoria, essa direção, não sei como é que nós vamos chamar a isso, se será possível, né? Quem sabe no próximo ano a gente já consiga estar alinhando com isso, com os secretários da pasta, porque a gente precisa trazer isso. Hoje, né, um pouquinho de experiência que eu tive lá com o neurologista da APAE, com o psiquiatra da APAE, nós entendemos que as crianças hoje, principalmente, né, os autistas, eles precisam ter uma constância. Então, se você muda a rotina daquela criança, seja com um profissional, com um professor, com um ajudante que ele está acostumado, a rotina para ele é muito importante. Eu lembro que num questionamento que eu fazia para o psiquiatra da APAE, ele falou assim, Neto, eu sou contra a medicação de em primeiro plano. Nós temos que tentar colocar esses alunos numa rotina, porque a rotina você consegue aí melhorar a qualidade de vida dele muito grande, porque é o que eles precisam, é o que eles vivenciam. Então, quanto mais a gente colocar essas crianças numa rotina, eles terem um atendimento adequado com todos os profissionais que nós temos no REAB, dentro da sala de aula, se socializando nos pátios, eu acho que é isso que nós estamos precisando hoje e que nós vamos fazer isso pela Escola Madre Cecília. Eu queria agora passar a palavra para a Silvia. Silvia, por favor, as suas considerações. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade, né, da saúde estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a reabilitação, o ambulatório de reabilitação. Enfim, queria falar também de um lugar como terapeuta ocupacional, não só como gestora de saúde mental e deficiências, mas como a famosa TO, né? Entendendo a importância da assistência a nível ambulatorial das crianças e adolescentes com deficiência. A Lívia e a Priscila prepararam uma apresentação para a gente em relação ao ambulatório, né? E eu queria falar também da parceria, pegar carona na última frase ali da Adriane, que falou que inclusão, né, só se faz com parcerias, e a gente está fazendo a parceria, mantendo a parceria de educação e saúde, né? Então, vai ter alguns profissionais dentro da escola, atendendo, né, os alunos com exclusividade lá, mas sem perder a abertura para a população que já é atendida e que vem a ser atendida no ambulatório de reabilitação. Queria falar também que é muito importante a participação dos familiares nesse processo, né? Um processo de inclusão que envolve várias ramificações, escola, família, saúde, social, habitação, enfim, a gente só constrói inclusão, que é muito difícil, que nem o secretário falou, né? Estamos sonhando com isso, mas são pequenas iniciativas que vai fazer a diferença. Então, eu queria falar que o ambulatório, ele é aberto a toda a população de Taubaté, de crianças e adolescentes. As meninas vão fazer a apresentação, vão falar as especialidades que a gente tem e a parceria que a gente também constrói com a escola, né? O ambulatório, ele já foi visto por algumas autoridades como um equipamento de saúde exemplar no sentido de espaço físico, equipamentos e também quantidades de profissionais. A gente vem construindo e reformulando algumas práticas de intervenção, né? As meninas vão falar, esse ano a gente conseguiu inserir tecnologias assistivas de ponta para o atendimento, aumentando a possibilidade da comunicação alternativa e aumentativa, né? Que é um dos pilares dos atendimentos para as pessoas com transtornos, com síndromes. A gente vai, né, as meninas vão apresentar, então não vou me alongar muito nesse sentido. Falar que a gente mantém junto à escola o atendimento da fisioterapia aquática, né, enfim, e vimos não só trabalhando no atendimento, mas também empoderando as famílias
para que além do ambulatório, além daquilo que é trabalhado de forma e tem uma indicação terapêutica de um projeto singular para cada criança, que também as famílias possam levar isso para casa, para os outros ambientes, né, o ambiente social, e a importância dos momentos também da gente pensar que essas famílias precisam ter as orientações para que essas pessoas possam viver uma forma de poder fazer escolhas. Tem um psiquiatra de Canori que fala que a gente é mais autônomo quanto mais escolhas a gente consegue fazer. Então, a nossa missão na saúde é proporcionar que essas crianças e esses adolescentes possam fazer escolhas. Que quando eles tenham a alta, né, que faz parte do processo terapêutico, porque essas crianças vão crescer, esses adolescentes vão crescer e vão ter outros interesses na vida e vão poder estar na sociedade de outras formas, realizarem outros papéis. É importante que eles possam fazer escolhas. E a gente, como profissional, como você falou, né, Nicola, aprender com significado é muito mais fácil, muito mais terapêutico e promove muito mais o aprendizado escolar, social, familiar, de vida. Então é isso que eu queria falar enquanto TO e passar a apresentação para as meninas apresentarem o ambulatório de reabilitação. Obrigado, Silvio, pelas suas considerações. Você sabe que TO hoje é uma profissão que está raríssima no mercado. Então, parabenizar, tenho acompanhado o seu trabalho bem de perto, tenho visto como é que você tem conduzido e quero te parabenizar aí pela sua condução aí junto com a Secretaria de Saúde, que tem sido muito valioso para as pessoas que você trabalha, que o resultado tem chego mais facilmente pelas mudanças que você tem conduzido aí. Parabéns aí pela sua condução, do seu trabalho. Muito obrigado, viu? Agora a Lívia e a Priscila, por favor, vocês têm a tribuna, fiquem à vontade. Vai ficar para trás? Boa tarde a todos. Eu sou a Lívia, sou psicóloga e coordeno hoje o ambulatório de reabilitação junto com a Priscila. Eu sou a Priscila, sou terapeuta ocupacional e estou na coordenação do ambulatório juntamente com a Lívia. A gente vai falar um pouquinho do ambulatório de reabilitação. Eu trouxe um breve histórico também, que a gente fala que o ambulatório de reabilitação ele foi criado dentro da escola, realmente como foi dito. Né, os nossos profissionais atuavam sempre lá no bloco laranja, né, aquele cantinho nosso lá, que era como nós somos conhecidos internamente, mas a gente atendia os alunos da escola. Né? As profissionais que estavam lá iam até lá, pegavam os pacientes e levavam para dentro do setting terapêutico para o atendimento ambulatorial. Só que com isso, conforme foi aumentando a necessidade e também a demanda de crianças e adolescentes do município, foi aumentando-se o diagnóstico, né? E os diagnósticos tanto de deficiências em geral, neurológicas, síndromes, quanto do transtorno do espectro autista. E aí a gente passou a atender toda a rede municipal de saúde. A gente fala que a gente atende toda a rede regular. Né? Também alunos, pacientes de todas as escolas da rede municipal, tanto municipal quanto privada. E a nossa porta de entrada é a via SUS, né? Passando pelos postinhos de saúde, vindo encaminhados dos dos médicos pediatras e também do neurologista. Em 2018, que se consolidou mesmo a gente fala a criação do centro, do ambulatório de reabilitação mesmo, porque daí ele começou a seguir as diretrizes da saúde. Né? Houve uma divisão, eu na época não estava presente, nem eu nem a Priscila, então a gente não sabe muito como foi feito, mas houve essa divisão em que ficou separado os atendimentos. Então tinha alguns profissionais que ficaram para a escola, que é hoje conhecida como assessoria escolar, que eles eram
eram antigamente nossos, né, da área que atendia também junto com a gente no ambulatório de reabilitação, mas esses profissionais foram nomeados como assessoria escolar. E ficou um outro tanto de profissionais sob a responsabilidade da Secretaria da Saúde, e foi quando a Secretaria da Saúde passou a tomar conta da gente, tanto na parte de burocrática, administrativa, de RH, quanto de outras questões, né? O ambulatório de reabilitação, hoje, ele é responsável por oferecer atendimento ambulatorial às crianças e adolescentes com deficiência, os munícipes da cidade de Taubaté, nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, hidroterapia, nutrição, psiquiatria e pediatria. Que a gente tem como objetivo, em todas essas áreas, desenvolver o potencial físico e psicossocial das crianças e dos adolescentes com deficiências, sendo pessoas com deficiência aqueles que têm impedimento de médio ou longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial. O que em interação, né, o que tem interação com alguma ou mais barreiras dessas questões, podendo obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? E a gente segue as diretrizes da Política Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência, que eu coloquei um pouquinho aqui, que ela foi instituída, a Política Nacional da Pessoa com Deficiência, instituída por meio de uma portaria também, que é a 1060, de 5 de junho de 2002, que ela está voltada para a inclusão de pessoas com deficiência em toda a rede do Sistema Único de Saúde e caracteriza-se por reconhecer as necessidades de implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção das pessoas com deficiência no Brasil. E aí uma atualização, a última atualização dela foi a portaria 1526 de 2023, né, que ampliou. Aonde? Ah, tá. Alô? Alô? Tá ligado? E aí a última atualização dessa Política Nacional da Pessoa com Deficiência, que foi a portaria 1526 de 2023, né, que é a política da atenção integral à saúde da pessoa com deficiência e à rede de cuidados da pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Eu coloquei alguns critérios básicos nossos para atendimento na porta de entrada do ambulatório de reabilitação, que é residir no município de Taubaté. A gente põe idade menor que 18 anos para entrada, mas não significa que ele vai sair de lá aos 18 anos. É mais para facilitar um pouco, nortear a gente nas questões administrativas e burocráticas. Mas a idade seria 18 anos de entrada, mas que ele permanece em atendimento, né, se for necessário, sendo visto ainda a manutenção do comportamento, da demanda. Não ser assistido por outro profissional em instituição prestador de serviço equivalente. A gente põe muito, porque tem muitas mães que, na atual situação, tem a questão de aumentar a quantidade de atendimentos. E a gente, quanto Sistema Único de Saúde, não consegue dar conta desse aumento. Só que isso é muito conflitante entre os profissionais e alguns das nossas áreas, falo eu pela psicologia, por exemplo, que não é ético que outro profissional de psicologia atenda a mesma criança, tem que ser um profissional só. Então, a gente tem algumas áreas, psicologia, terapia ocupacional, tem algumas áreas que ainda não permitem essa duplicidade, esse aumento de quantidade por parte de profissional. Ter um responsável familiar maior de idade para acompanhar os atendimentos e receber as orientações, e não estar acamado e estar clinicamente estável, né? A nossa equipe profissional hoje é composta por 2 coordenadoras, 6 fonoaudiólogas, 7 fisioterapeutas, 6
fisioterapeutas, 6 psicólogas, um psicólogo de uma empresa terceirizada, que faz 16 horas com a gente na semana, e 5 terapeutas ocupacionais. Uma arteterapeuta, que também é de uma empresa terceirizada, a médica pediatra, que com a gente ela fica 4 horas, e 2 médicas psiquiatras, que totalizam 10 horas semanais. Uma nutricionista, uma recepcionista e 2 escriturários que fazem a parte da nossa secretaria. E aqui eu separei, entre as principais áreas que a gente atua, né, um pouquinho do que fala cada uma e umas fotos para mostrar para vocês. Por exemplo, a fisioterapia, que na reabilitação de crianças e adolescentes foca no desenvolvimento motor, correção postural, recuperação de condições neurológicas, ortopédicas, respiratórias, por meio de abordagens lúdicas e adaptadas, né? Tem como objetivos que incluem o aprimoramento da coordenação e força, melhora da capacidade respiratória, prevenção de problemas de crescimento, sendo crucial a participação da família no processo para garantir a adesão e a eficácia do tratamento. Como recurso hoje da fisioterapia que a gente tem no atendimento é a fisioterapia aquática, que a gente chama de hidroterapia, que acontece na piscina lá da Escola Madre Cecília, numa piscina aquecida, própria, pequena, né? E aí, adaptada para esses atendimentos. E aí eu trouxe umas fotinhas das nossas salas de fisioterapia. E as fotos da piscina, que a gente acontece nessa piscina aí no finalzinho. Na parte de psicologia, na reabilitação de crianças e adolescentes, a gente atua com apoio emocional e psicológico, na avaliação de aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais e na facilitação de desenvolvimento de autonomia e independência. O trabalho psicoterapêutico, que pode ser individual ou em grupo, foca em ajudar a criança ou adolescente a lidar com o impacto de lesões ou deficiências e na psicoeducação da família para melhorar a dinâmica familiar e adequar as expectativas. Também, essas são só um exemplo, a gente tem 4 salas de psicologia, né? Eu trouxe fotos, mas elas são mais ou menos do mesmo padrão. A fonoaudiologia, que na reabilitação de crianças e adolescentes foca em restaurar ou aprimorar as funções de fala e linguagem, utilizando abordagens lúdicas e personalizadas, para diversas condições como atraso de desenvolvimento, paralisia cerebral e sequelas de doenças, além do impacto físico, a reabilitação contribui para a melhoria da autoestima e das interações sociais que podem ser prejudicadas pela dificuldade na comunicação. E como a Silvia mesmo falou, o último recurso que a gente conseguiu trazer, que foi a tecnologia assistiva, né, uma tecnologia de ponta para melhorar e estabelecer a comunicação aumentativa e alternativa, né, para dar mais autonomia às nossas crianças. Que são esses últimos equipamentos que a gente conseguiu fazer a compra, né? Que esse colorido aqui é o Cosmos, que a gente chama, são atividades de orientação, né, de coordenação, a parte de comunicação alternativa e aumentativa mesmo, tanto das placas, né, que a gente vai fazendo e vai construindo junto com as famílias, as necessidades e a demanda do paciente, que tem os vocalizadores, a parte do tablet e do notebook ali em cima. O tablet é o que há de mais tecnológico que tem hoje em dia para comunicação alternativa e aumentativa, né, que é através do tablet que as crianças conseguem melhorar a comunicação delas e conseguir dar voz para elas, para as crianças principalmente não verbais, né? E a parte dele como é que fala o último? Só, né? Não, tem o Glass Mouser, que são crianças para paralisia cerebral, né? Que é um mouse um pouco maior, que a criança consegue com pouca mobilidade de mão e consegue movimentar e se orientar através do tablet e do notebook, né? A gente conseguiu também o PCI, que é através do olho, que ele é bem pequenininho que está lá, que é sobre o ocular, né, de se orientar e conseguir movimentar o tablet, mexer e comunicar as suas vontades, as suas necessidades.
E a terapia ocupacional, que visa promover independência e autonomia, usando o brincar e outras atividades como ferramentas principais. A reabilitação pode focar no desenvolvimento de habilidades motoras, sensoriais e cognitivas, auxiliando na higiene pessoal, alimentação, vestuário e escrita. Os terapeutas ocupacionais também trabalham para adaptar o ambiente e fornecer tecnologias assistivas para superar as barreiras. Para isso, contamos com uma sala de integração sensorial, para melhor atendê-los, para estimular os sistemas sensoriais, como tato, audição, propriocepção, e melhorar a coordenação motora, atenção, autonomia e o engajamento nas atividades de vida diária. Essa é a nossa sala de S, né, com os equipamentos e tudo que possa facilitar, né? E as salas comuns de terapia ocupacional. E a gente trouxe, já caminhando para o final, um quantitativo dos nossos atendimentos em 2025, quanto ambulatório de reabilitação voltado para a saúde, né? No primeiro quadrimestre, nós fizemos 6.552 atendimentos, e no segundo quadrimestre desse ano, a gente fez 7.111. O terceiro e o último ainda está em... O terceiro, né, e o quarto ainda estão... Aí, com isso, a gente fez uma contagem. Com tudo isso que está acontecendo hoje, nós estamos atualizando nossos dados de famílias, de alunos e pacientes, né? Lá, e a gente está atualmente com 574 pacientes ativos, né? Então, a gente faz dentro que englobam todos esses mais de 6.000 atendimentos. Com isso também, a gente ainda tem a questão de faltas, dos números de faltas, que tem pego bastante, que tem se mostrado das nossas grandes dificuldades assim, de manejar com essas famílias, né? A gente fez aqui de uma forma mais clara, por exemplo, o faltômetro do mês de setembro, eu trouxe do mês passado. No setor de fonoaudiologia, os atendimentos previstos foram de 693. Dentro desses 693, eu tive 175 faltas, contabilizando 25% das faltas, né, no mês do setor de fono, e assim por diante. 668 em psicologia, dos atendimentos previstos, e as faltas, número de faltas, 183 faltas. A questão de terapia ocupacional, que são 754 atendimentos, e tivemos 186 faltas. Fisioterapia, 340, onde 91 são faltas. A hidroterapia, 51 atendimentos previstos e 34 faltas. A nutrição, 32 atendimentos previstos e 14 faltas. E aqui a gente contabilizou só da psiquiatra, de uma psiquiatra, da Viviane, que são 17 atendimentos previstos e foram 8 faltas, né? Então, a gente está tendo bastante dificuldade de manejar essas faltas, né? Ter essa conversa com a família, com os responsáveis, de esclarecer para eles a necessidade e a valorização do atendimento que está sendo ofertado. E essa é a nossa lista de espera atual, né? A gente fez ontem, onde fisioterapia eu tenho 3 esperas, a fonoaudiologia eu estou com 123, da psicologia 34 e da terapia ocupacional 112, né? E aí, como a Adriane mesmo disse, esses números são de hoje, mas eles aumentam diariamente ou diminuem, dependendo da demanda, a gente já vai inserindo. Essa é a porta de entrada e o nosso endereço segue sendo junto com a Escola Madre Cecília. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Lívia e Priscila, pelos esclarecimentos. Eu só queria fazer uma pergunta. Desculpa, pode bater palma? Parabéns, obrigado aí pela condução. Essas faltas, né, chamam muita atenção da gente. São faltas justificadas? Não. Tá tudo, na verdade, ali está tudo misturado, tanto as justificadas quanto as injustificadas. As justificativas, a gente só aceita justificativas com atestado médico. Sim. Né? E hoje a gente nós aceitamos o atestado médico do familiar que leva, do irmão que não vai. A gente pede alguma justificativa
que tiver nem sempre é da criança. Porque a gente entende que tem algumas crianças que alteram dentro de casa, não podem ir até alguma terapia. Não conseguem ir, Não né? conseguem, mas assim, as não justificadas, a gente tem que entender que tem uma fila enorme de pessoas precisando de terapias. Exatamente. E aí, tendo faltas não justificadas, já acho que é um momento da gente pensar de como a gente aí agir nesses casos. Exatamente. Né? A gente tem o critério, que são as 3 faltas injustificadas consecutivas, né, de 3 semanas seguidas. A gente desliga, que é o que tem acontecido bastante, que a gente tem encontrado dificuldade para manter, né? E aí a gente tem pego bastante no pé. Algumas famílias chegam a avisar, né? Avisa por WhatsApp, não vou conseguir por tal, mas não tem atestado médico, né? E a gente ainda vai, considera, e meio com a família, tenta manter. Na outra semana, não esquece, né? Quando a família comunica a gente, já está com 2 faltas, a gente vai mantendo o contato, mas mesmo assim o número ainda é grande. E busca ativa com assistente social também, vocês não fazem esse tipo de serviço lá? A gente, como nós somos um serviço ambulatorial, a busca ativa não faz parte do nosso escopo. Né? Lá, Essa é a importância de reintegrar. O interesse tem que ser da família. Né? Nós somos um ambulatório que a família chega, o interesse dela no atendimento é dela própria, em prol da criança. Então, ela tem que ter o interesse em manter aquele atendimento. Tá, joia. Obrigado, Lívia. Obrigado, Priscila. Agora eu queria passar para a fala, Tiago. Tivemos algumas perguntas via internet. Claro que o Gabriel tinha que mandar uma pergunta para a gente. Gabriel, obrigado por você estar participando aí. Ele me manda mensagem quase que diariamente. E essa audiência, ele tem me questionado aí há algumas semanas, desde que nós protocolamos aqui na casa. Ele já muito antenado com a Câmara Municipal de Taubaté, ele já mandava questionando: senhor Nicola, não é interessante chamar o vice-prefeito, não é interessante chamar o presidente da Câmara, não é interessante chamar Deus e o mundo. Parabéns, Gabriel, por você estar sempre aí questionando a gente aí, para a gente trazer melhorias para a Escola Madre Cecília. A pergunta do Gabriel é: olá, eu, enquanto estudante no Madre Cecília, entendo perfeitamente que prefeitos investiram arduamente. Minha sugestão é criar uma comissão intersetorial para acompanhar o desenvolvimento da escola. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa mesmo, né? A nossa proposta é uma coordenadoria, não sei como é, uma diretoria, para a gente possa aí deixar o Madre e o REAB junto. Eu acho que é isso a pergunta dele. Vocês querem falar alguma coisa da pergunta do Gabriel? Eu acho fundamental. Eu acho fundamental. Eu acho que antigamente, há um tempo atrás, nós tínhamos essa porta de entrada, esse acesso muito tranquilo, que nós conseguíamos articular junto com a REAB. Nós tínhamos essa troca muito... Tinha uma porta de acesso, inclusive, para encaminhamentos, porque a assessoria do Madre Cecília e a assessoria do NAP, que tem a mesma competência, porque são profissionais né, da área da saúde, elas tinham esse acesso, essa facilidade, essa porta de acesso, e não apenas pelo SUS. Elas conseguiam fazer esse encaminhamento para a REAB, para poder ter esse acesso. Eu acho que essa troca, essa junção, eu acho que é bem rica. Obrigado, Gabriel. Espero ter respondido aí seu questionamento. Forte abraço. Obrigado por estar acompanhando essa audiência aí, Gabriel. Agora, a fala dos munícipes. Eu queria chamar aqui a Cíntia Silva, para que ela possa usar a tribuna agora, fazer os seus questionamentos, perguntas. Por favor, Cíntia. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos. Agradecendo a oportunidade de estar aqui. Quero começar dizendo para vocês que ouvi muita coisa aqui, algumas coisas são válidas, algumas coisas não. E ao senhor, ao secretário de Educação, gostaria de dizer ao senhor que a Escola Madre Cecília, embora ela seja uma escola, ela é muito mais do que uma escola.
Ela é o universo dos nossos filhos. Queria dizer ao Senhor, eu estou muito grata porque eu ouvi coisas boas sobre o Senhor, sobre o interesse do Senhor. E realmente gostaríamos mesmo que o Senhor pudesse estar conosco nesse momento, porque é muito importante para os nossos filhos. É bem verdade que as pessoas, elas entendem escola como um espaço onde as crianças elas estarão por um determinado tempo e depois elas seguirão as suas vidas. Mas isso não acontece com os nossos filhos. A parte da autonomia para os nossos filhos é uma utopia. Isso não existe. Então, assim, mesmo que seja por um período de tempo, porque eu sou uma pessoa com pouca formação, né? Eu tenho um ensino fundamental. Então, existem coisas que, de repente, é difícil para mim. Mas eu entendo que não tem como simplesmente desligar essas crianças sem ter uma continuação para o resto da vida, sabe, secretário? Porque os nossos filhos, se eles não estiverem nesse espaço, eles estarão em casa, somente em casa. As demais crianças, elas terão formação e elas seguirão, mas os nossos filhos não. Então, o Madre Cecília ele não pode ser tratado simplesmente como uma escola, porque ele é um universo. Ele é algo muito maior do que simplesmente uma escola. Gostaria muito, muito mesmo de poder contar com o senhor nesse sentido. Não é uma fala emocionada de uma mãe, é uma fala realmente real, sabe? Porque a gente não escolhe ser mãe especial, as nossas crianças elas não escolheram estar na condição que elas estão. E também qualquer pessoa que está aqui, um dia ela pode, de repente, por uma situação de vida, estar numa condição de pessoa que precisa, sabe, de um atendimento especial. Então, eu gostaria muito, de verdade mesmo, de contar com o senhor essa parte da família. Nós somos necessitadas mesmo de alguém que nos ouça, que tenha essa atenção voltada para nós. Tá bom? Obrigada. Ao secretário de Saúde, eu gostaria muito de dizer para o senhor que eu estou feliz com a sua fala. Eu estava muito preocupada antes de nós chegarmos aqui, porque o centro de reabilitação é algo extremamente importante para os nossos filhos. Eu sei que, tudo bem, a gente pode falar que crianças especiais em todos os sentidos, mas para o pobre, ser ou ter uma condição especial é diferenciado. Então, que o senhor possa, por favor, ao centro de reabilitação, hoje, nós temos mais de 500 crianças matriculadas no Madre Cecília. 30 crianças fazem um acompanhamento parcial lá. Entende? Nós precisamos daquele espaço sendo devolvidos para nós. Aquele espaço, não é justo que ele seja levado a todas as demais crianças da cidade, embora eles também precisem. Mas aquele espaço, se, como foi falado, 570 e poucas crianças, se esse espaço fosse dedicado aos nossos filhos, todos eles estariam tendo atendimento. E eles não estão. Eu vi muita coisa aqui que na teoria é bonito, mas na prática não é assim. Não é assim. A senhora teve uma fala, dona Silvia, que eu acho equivocada. Eu acho que a senhora está numa realidade diferente. Porque não, os nossos filhos, eles não vão ter esse momento de autonomia, de escolhas, eles não terão. Então é necessário que esse espaço ele seja devolvido para nós, porque as nossas crianças estão extremamente prejudicadas com isso. Por favor. E eu quero só fechar minha fala agradecendo a Lili, tá, Lili, por você favorecer nós, avisar, tá? Ajudar nós a estarmos aqui, divulgar para nós. Hoje nós temos 14 mães, mas poderia ter um número maior de mães aqui, se tivesse tido a parceria. Sem mais, obrigada. Obrigado, Cíntia, por ter colaborado. Vou passar a palavra aqui para o secretário de Educação. Elcio, por favor. Bom, Cíntia, muito pertinente sua colocação, de verdade. Né? Às vezes, todos os planos e todo o planejamento da Secretaria de Educação, hoje em conjunto com a Saúde, talvez não chegue até vocês. E é importante a audiência e o contato exatamente para saber tudo que a gente está planejando. Tá? Eu acho que a gente ganha muito nessa nova parceria Educação e Saúde, com a chegada do Tolomio.
e o Dr. Carlos também na nova pasta, até pelo Tolomio ter o envolvimento e sentir na pele o que vocês sentem todos os dias, né? A gente já tem conversado muito, né, Marco? Acho que pelo menos umas 3, 4 vezes aí a gente já sentou para a gente tratar exatamente do Madre Cecília, né? A gente, visitando o Madre Cecília, e eu confesso que a última vez, né, que estive lá, eu pude presenciar o pessoal da noite chegando, né, até a escola, e o carinho e a familiaridade que eles têm com aquele espaço. Aquilo lá é impagável, né? A gente está falando de pessoas que estão lá há mais de 10 anos, 15 anos no Madre Cecília. E foi um momento até que eu fui com a Adriane, né? E a Adriane teve um bom tempo trabalhando lá, e ver o carinho com que eles iam lá rever a Adriane, abraçá-la, né? Tudo isso é muito bacana. E é esse vínculo mesmo, né, que é criado naquele espaço. É o reino deles. Perfeito, sim, sua colocação. Por isso, Cíntia, a gente pensa assim, na ampliação daquilo, né? Todo aquele espaço, todo aquele equipamento, né? A gente precisa otimizar tudo que acontece lá no Madre Cecília, né? O Diego vem me ajudando muito nisso, né, Diego? A gente tem algumas tratativas aí, correr atrás de emendas parlamentares, de todo um projeto onde a arquiteta Marcela Franco, nossa secretária de planejamento, vem me ajudando, da gente pensar num novo espaço, construção de mais um pavilhão lá, né, que seja um centro de convivência, que possa ter tudo o que eles merecem dentro desse centro de convivência, lá dentro de Madre Cecília. O terreno é enorme, a gente precisa otimizar aquilo, né? Eu vou falar para vocês que estive a trabalho em Balneário Camboriú, há um mês atrás, e eu fui visitar o Centro TEA, a Casa do Autista, lá, e fiquei impressionado tanto com Balneário Camboriú quanto Joinville, né, que também fui visitar, para a gente discutir a educação inclusiva lá. E assim, o que me chamou a atenção, Joinville tem 80 mil alunos, é o dobro da nossa rede. A gente está falando de 5%, né, de toda a rede de Balneário Camboriú, são crianças com deficiência. Eles não têm o Madre Cecília, eles não têm um espaço tão bom e tão preparado quanto a gente aqui. E lá funciona plenamente o atendimento, as terapias e tudo que tem que amparar essas crianças, né? Isso me chamou muita atenção. Lá em Balneário Camboriú, pude visitar a Casa do Autista, e aquilo é de dar inveja a gente, de como que o poder público, de como o dinheiro público pode ser bem aplicado, para a gente reverter tudo isso em um atendimento de excelência para a população, principalmente das mães atípicas, das crianças com deficiência, né? Eu acho que a gente não tem que entregar menos que isso para Taubaté. Taubaté merece um espaço assim, aprimorado, com terapias, com todo o atendimento a vocês, que é uma preocupação da Secretaria desde que eu pisei lá, da primeira visita, né, quando eu pude conversar com algumas mães lá no espaço que vocês ficam lá de acolhimento para vocês, de colocar um ar-condicionado, de tornar aquele espaço mais confortável, de pedir para a escola do trabalho, né, inserir mais cursos para vocês poderem, né, otimizar o tempo de vocês lá. Da escola do trabalho poder, de repente, é um desejo toda semana, cuidar de vocês, né? Eu peço, alinhando isso daí com o Rodrigo, gestor, eu quero toda sexta-feira uma equipe lá da maquiagem, do cabelo, que possa cuidar de vocês. Eu quero que vocês se sintam confortáveis no espaço de Madre Cecília, acolhidas no espaço de Madre Cecília, né? E a gente precisa aprimorar essas infraestruturas, né? A gente sabe dos problemas, das deficiências que a gente encontra, das dificuldades e burocracias que a gente encontra, mas a gente vai passar por cima de todos esses obstáculos e a gente vai entregar, sim, durante esse governo do prefeito Sérgio Vitor, que é muito comprometido com a causa, um espaço muito melhor, muito acolhedor, né? E a gente precisa, assim, ter o enfoque pedagógico, né? Mas a gente precisa ter a terapia caminhando junto, né? Lado a lado conosco lá, e um espaço de convivência bonito, moderno, e que a gente possa concentrar, né, toda essa força, né, dentro daquele espaço de Madre Cecília. Tá, Cíntia? Pertinente sua fala, obrigado. Obrigado. Obrigado, Elcio, secretário. Eu queria... Silvia, você quer fazer alguma consideração? Não? Lili, você quer falar alguma coisa dos convites que ela falou? Adriana? Na verdade, acho que a gente entendeu que como o convite partiu do vereador, então foi uma audiência pública e foi divulgado em redes sociais
E por isso que eu acho que talvez não foi falado de uma a uma, divulgado dessa forma. Entendi, não foi passado para as mães na escola, é isso? Não, mas sabiam. Eu falei com algumas mães e foi pedido para divulgar. Foi falado, sim. Mas pela audiência pública, de fato, é o vereador que faz a divulgação. Obrigada, vereador. Eu agradeço a consideração de vocês que estão aí fora. Realmente mesmo, eu tinha, numa conversa que a gente teve, eu pedi para tivesse algum grupo de mães, alguma coisa, para poder passar, mas houve uma falha, peço desculpa para vocês, mas essa é a primeira audiência pública que a gente está fazendo. Tem muito mais coisas que a gente precisa trazer, conversar e dialogar. Esse bate-papo com a gente, que vocês que estão na linha de frente, vocês que estão vendo os problemas, vocês que sabem como lidar com os filhos, o que está acontecendo ou não, vocês trazerem isso para cá, isso que é muito importante para a gente. Então, agradeço aí vocês de estarem trazendo, falando. Numa próxima aí, eu já peço a lista, não sei se o vereador pode ter a lista de mães lá do Madre, mas eu peço aí um encaminhamento para que todas as mães possam falar, tá? Eu queria passar para a próxima fala aí. Eu queria pedir para a Rosilene Moraes também vir aqui na tribuna poder falar, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou professora Rosilene, do Madre Cecília, mas hoje eu estou aqui como mãe do Gabriel, síndrome de Down. Sou mãe dele por opção, ele estuda no Madre Cecília por minha opção, porque o Madre Cecília é muito bom no que faz. Ele é uma escola, sim, que desde sempre eu acreditei. Por isso eu trouxe o Gabriel para o Madre Cecília. Falar em inclusão é muito difícil para mim como mãe, como professora, porque infelizmente ainda não dá para acreditar na inclusão. O desenvolvimento global dentro do Madre Cecília para uma criança com deficiência, com toda a equipe de professores que também estão lá por opção, eles escolhem estar lá porque eles acreditam na escola Madre Cecília. Esse é um dos principais motivos da gente estar lá. Mas, ao decorrer do tempo, o Madre Cecília vem perdendo, sim. Porque antes eu tinha orgulho de falar que eu queria muito mais do Madre Cecília dentro de uma escola regular. Mas hoje eu senti que a escola regular, na sua maneira de se organizar, tomou conta dentro do Madre Cecília. E eu tenho que pensar que uma criança especial, ela precisa muito mais do que o pedagógico, o caderno, lousa e professor. Então, nós perdemos lá, nós perdemos a fanfarra, nós perdemos a aula de dança, que antes eram para todos os alunos e agora só está para os alunos integral. A gente tinha uma casa que hoje mora o caseiro, onde as crianças podiam ter a vivência do arrumar a cama, lavar a louça, porque isso é criar autonomia, isso é fazer com que essas crianças desenvolvam. O pedagógico não é limitado, o pedagógico ele tem que englobar todo o desenvolvimento dessa criança. E outra coisa também, que eu vi que perdeu, quando o Gabriel era pequenininho, ele estudava na educação infantil, na creche, e tinha uma assessoria que ele, de manhã, na educação infantil, e à tarde, ele participava do Madre Cecília, numa salinha que, se eu não me engano, era suporte pedagógico e inclusão. E, à tarde, a professora acolhia ele, né, ainda pequenininho, trazendo para eles adaptações que uma escola dita normal necessita. E toda sexta-feira, a professora ela ia na escola e orientava os professores para que ele não fosse surpreendido, e tampouco a professora do rede regular, quando recebesse, fosse surpreendido por uma criança com N especificidade que hoje não acontece. Então, para mim, eu sei que a gente fala em inclusão, a rede regular está aí para acolhê-los, mas não acolhe. E é uma escolha, deve ser uma escolha da mãe, ir para a rede regular ou para o Madre Cecília. Mas a gente tem que pensar nessa criança ainda desde pequenininho. Acolher de verdade, ser inclusivo de verdade. Não dá para a gente chegar e falar para essas crianças, olha, ele é autista, ele não pode com barulho. Então, ficam quietos, não façam barulho. Não existe isso na rede regular. As crianças não ficam quietas, são crianças. Então, essa adaptação foi perdendo ao longo do tempo. E outra coisa também, quando a gente for pensar em auxiliar dentro de uma escola, né, de educação especial, vamos trabalhar com esse profissional que vai lá
um curso. Não dá para pegar um auxiliar pela perna e jogar lá dentro do Madre Cecília. Se assusta uma mãe com um filho especial, imagina um adolescente, né, acabou de sair da adolescência com 18, 19 anos e chega ao Madre Cecília com várias síndromes, com várias especificidades. É ele chegar às 8 da manhã e ir embora ao meio-dia e não voltar mais para o almoço. Tá, agradeço, sou grata à Escola Madre Cecília. Vejo aqui, equipe gestora, equipe de coordenadores pagando fogo o tempo todo, né? Mas a gente pensar no que é bom, mas pensar que pode melhorar, sempre é melhor ainda. Tá? Obrigada. Eu que agradeço, Rosilene, pelas suas considerações. Vou passar a palavra aqui para o secretário de Educação, por favor. Rosilene, mais uma questão muito pertinente, né, quando a gente trata dos auxiliares, né? Foi a primeira vez, Rosilene, nessa gestão agora, que ocorreu o treinamento desses auxiliares, né, contratados via o convênio, né, da Secretaria de Educação. E quando eu assumo a secretaria, me assusta o fato deles não passarem por treinamento pela secretaria também, de verdade. A gente tem complexidades, né, dentro do Madre Cecília. A Amanda, que está ao seu lado, aí, Rosilene, né, me ajudou muito nessa articulação. Foram 6 sábados ou 7 sábados de formação para esse pessoal que estava ingressando agora, né, via Funcabs. Foi a primeira vez na história do convênio que isso foi realizado, tá? Talvez vocês não foi divulgado, mas foi a primeira vez que isso aconteceu. Um mês de abril inteiro, uma parte de maio, né? Eles passaram por essa formação. É óbvio que mesmo assim falta muita formação. Quando a gente fala, né, de nós professores, né, que estamos lá, a gente está falando de pessoas que sentaram numa cadeira e cursaram faculdade durante 4 anos, se especializaram, fizeram mestrado, especializações na área, né? E a gente tem uma carência dessa mão de obra, gente. Tem uma carência, o professor está em extinção. A gente estuda a todo momento como reverter isso, como ser atrativo, como ser atraente, né, para as pessoas. A licenciatura precisa... ontem eu estava conversando até com a Elisa sobre o magistério, a falta que o magistério faz, né, do ensino técnico, a gente poder já estar direcionando, né, esse desejo de lecionar, despertar esse desejo de lecionar, ter mais pessoas, né, procurando licenciaturas e professores melhores formados, professores com desejo, né, de realizar essa mudança social. Estava tratando isso hoje de manhã, de como talvez o professor esqueça da importância social, né, que ele tem. E vai continuar com essas formações, a gente já tem um processo seletivo em andamento, vamos continuar, vamos aperfeiçoar isso, né? Então, essas formações práticas, tá? Específicas. Então, pode ter certeza que esse governo está olhando para isso, que a gente vai aperfeiçoar isso daí, e é uma premissa nossa, melhorar o atendimento, gente. A gente precisa sim melhorar, porque eu vi que é possível. Melhorando o atendimento, bom para todo mundo, bom para as mães, bom para as crianças, e principalmente para a gente que tem um retorno muito positivo de vocês. Obrigado, Elcio, pelas suas considerações. Eu queria chamar agora Lilian Cristina para fazer o uso da tribuna. Por favor, Lilian. Boa tarde a todos. Eu sou mãe do Madre, minha filha tem 24 anos, tem paralisia cerebral, tá? E é tetraplégica. O que eu posso dizer, devolvam nossa reabilitação, porque desde o início que minha filha entrou aos 8 anos, a reabilitação era nossa. E essa parceria era excelente para eles. O que acontece? A maioria, quando chega numa idade, eles dão alta. Só que não é bem assim que o ortopedista fala, que o neurologista fala. Eles têm que continuar essa terapia, que é importante. Imagina você ficar sentado numa cadeira de rodas sem poder se locomover para nada. Um tetraplégico, que precisa de ajuda para comer. E a gente precisa de suporte. Deram alta para minha filha sem falar nada, tipo, não tem que fazer, pronto. A gente não teve a orientação de nada. Ninguém chegou e falou assim, olha, vai acontecer isso. A gente vai ter que fazer desligamento por causa de uma idade. Chegou aqui, não evolui. Não é evolução que estamos falando. Eles não podem perder o que já conquistou por anos. Quer dizer, são 17 anos que eu estou lá, todos os dias,
e vão ser perdidos. Deixei de viver a minha vida como a maioria das mães para a gente perder tudo. É isso que eu quero saber. Eu quero que a minha filha volte para a reabilitação, eu quero que a reabilitação volte para o Madre é Nosso. Esse foi o projeto, não que outras crianças da outra rede não precisem. Então, faça um outro bloco, não sei, mas tem que devolver. E aquelas faltas que ela falou lá, não é nossa, da reabilitação. Porque são só 30 alunos do Madre que estão lá. Então, nossos filhos estão sem amparo nenhum da reabilitação. Os mais velhos, porque os mais pequenininhos vão chegando, estão tendo atendimento. E os nossos, que já estão adultos, estão sendo descartados, praticamente. E é isso que a gente não quer que aconteça no Madre também, igual aconteceu na reabilitação. O nosso medo é que quando chegar, de repente, não sei, vamos tirar os maiores de 18 anos, vão matar os nossos filhos. De tristeza. Aquilo lá é o mundo da minha filha. É o mundo dela, aquilo lá. Ela precisa daquilo para viver. De verdade. Eu tenho muito que agradecer no Madre. Minha filha, o que ela aprendeu na parte pedagógica, eu tenho que agradecer ao Madre Cecília. Minha filha teve na PAI. Na PAI, na época, não tinha esse suporte pedagógico para ela. Então, ela foi para o Madre. E eu tenho que agradecer muito a isso. Nossa, ela só teve professores maravilhosos naquela escola. Então, esse é o maior medo de uma mãe que tem lá agora. Das mães mais antigas, é de a gente perder, igual a gente perdeu a reabilitação. Então, a gente se reuniu porque a gente queria realmente voltar a ser o que era. O Madre era. O Madre era lindo. Era tudo conjunto, era parceria. Hoje não. Não está aparecendo mais o Madre que eu conheço. Sabe, é triste. Eu fiquei, assim, tipo, chateada com a fala da dona Silvia, que ela falou de autonomia, mas a maioria das crianças lá é interditada, né? E não tem como ter autonomia. A minha filha é interditada, então quem responde por ela sou eu. Então eles não vão ter autonomia. Então a gente precisa desse suporte para eles, tá? E... Gente, desculpa. É muitos anos de luta. Todos os dias. Não é só na escola que a gente luta. A gente luta para conseguir um médico, a gente luta para conseguir uma cadeira de rodas, a gente luta para conseguir um não sei o quê. É tudo. É uma luta constante de uma mãe atípica. A gente perdeu o psiquiatra que tinha acompanhamento com as mães, infelizmente. E eu como mãe, eu preciso de suporte psicológico. Eu também preciso. Não é fácil conviver 24 horas nesse ritmo que a gente tem, essa rotina, 24 horas, sábado, domingo, feriado, a gente não tem. Não que eu estou reclamando de ser uma mãe atípica, é um privilégio ser mãe atípica. Mas acontece que a gente precisa desse suporte e a gente não tem. Não tem. Olha, é triste ver uma mãe chorando para querer a terapia do seu filho, mesmo ele sendo maior de idade. Tem crianças, criança, gente, só muda documento lá, que tem 30, 35 anos. E a mãe não tem o suporte, a mãe está sobrecarregada. E não tem. Aí vão tirando, vai tirando tudo do Madre. E aí? É isso que eu quero, gente. Eu quero respeito com esses alunos que estão mais velhos lá. Eles não podem perder isso, é o mundo deles. Não tem outra coisa. É tão difícil, vocês sabem como é difícil o acesso. Principalmente um cadeirante, andar na rua. Para ir no médico é um sufoco. A gente que depende do ônibus, que não tem carro. Tudo é difícil. Quer dizer, então o nosso filho se encontra no Madre, aí de repente não tem mais. Para eles não vai ser muito fácil, não. E para a mãe explicar, se a maioria não tem autonomia, se a maioria às vezes nem entende o que está acontecendo realmente, que é o caso da minha filha. Ela não tem tanta compreensão assim. Então a única coisa que eu peço para vocês, gente, é que tenham respeito com esses alunos mais antigos também. Pense neles também. Os outros também são menores de idade, também vão ser maiores de idade, né? A gente espera isso, que eles cheguem, tenham 20, 25 anos, mas com qualidade de vida, né? É isso que eu falo. E eu quero agradecer também a direção, porque infelizmente não convidou a gente, mas a gente ficou sabendo através do vereador, tá? Eu acho que as mães têm que participar muito mais, né, dessas audiências.
ter mais contato com a escola, com o poder público, para poder ter as melhorias que a gente precisa e o respeito que todos os deficientes físicos e mentais precisam. Sem mais, gente. Obrigada. Lilian, muito obrigado pelas suas considerações. Eu acho que numa conversa, não sei se você estava nessa conversa, a Cíntia, eu sei que estava numa conversa que eu tive lá no Madre, o que me deixava muito indignado é o Madre ter a estrutura que tem, ter o REAB que tem, e eu ter lá na APAI mães buscando, querendo levar os filhos para estudar na APAI. Isso é uma das coisas que me incomodava muito, porque em questão de estrutura, o Madre é muito superior à APAI, e a gente ter que receber mães que querem mudar os filhos do Madre para a APAI, para mim, era uma das coisas que me deixava indignado. Então, você pode ter certeza que nós, assim, esse ano eu entrei como vereador, agradecer a Deus aí a oportunidade de a gente estar podendo ajudar a nossa cidade de Taubaté, que é uma oportunidade maravilhosa que eu estou tendo. O social sempre foi muito forte em mim, então soa natural eu poder ajudar aí o social da nossa cidade. Então pode ter certeza, Lilian, que da minha parte, eu tenho certeza também, tem outros vereadores que brigam pela causa, o Gessé, o Diego, o próprio Isaac também tem um filho especial. Eu tenho certeza que sim, se nós juntarmos força enquanto Câmara, a gente tem muito a contribuir também para a Escola Madre Cecília. Então, conte aqui com a Casa de Vereadores, com a nossa Câmara aqui, que eu tenho certeza que nenhum vereador vai se opor em ajudar a Escola Madre Cecília. Tá bom? Obrigado, Lilian. E agora, por último, né, o vereador Diego pediu para ser o último a falar. Eu quero que ele possa aí usar das suas palavras e contribuir com a nossa audiência. Está com a palavra, Diego, por favor. Primeiramente, queria parabenizá-lo, né, por essa iniciativa de fazer essa audiência pública para melhorias na Escola Madre Cecília. Mas quando a gente fala da Escola Madre Cecília é mais amplo, né? Também entra o Centro de Reabilitação. Então, parabéns. Queria também cumprimentar o secretário de Educação, Elcio, Adriane também, seja bem-vindo. Ao secretário Marco Tolomil, parabéns, seja bem-vindo a essa casa. A Silvia também que está aqui, boa tarde. Queria também cumprimentar os demais funcionários que estão aqui e cumprimentar essas mães, né? Essas mães que estão aqui, que se esforçaram para vir, embora acho que houve um equívoco na comunicação, elas não foram convidadas, e a audiência pública se faz necessária, principalmente com a participação delas, que elas que vivenciam isso todos os dias e estão lá todos os dias. Primeiramente, vereador, eu queria registrar aqui minha fala, que hoje o que está acontecendo em Taubaté era uma tragédia já anunciada. No começo desse ano, infelizmente, houve o cancelamento de um concurso público, onde iriam contratar vários profissionais. Isso foi uma briga que nós tivemos no mandato passado, junto com essas mães, que eu sempre recebi no meu gabinete, recebo ainda, vou lá no Madre Cecília conversar com elas. E dentro desses concursos públicos, nós tínhamos aí profissionais como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, neuropediatra. E, infelizmente, eu acho que enxergaram como números. E não são números. Hoje nós estamos vendo o reflexo desses números que foram cancelados. É a falta de atendimento e a precarização. Então, isso eu queria registrar aqui, porque, de fato, eu acho que quando a gente se fala de inclusão, a inclusão ela não pode ser só falada em palavras. Ela deve ser exercida em ações. Então, eu sempre costumo dizer que não acredite na fala de um político. Acredite na pauta que ele vota, a pauta que ele defende. Então, eu queria fazer esse registro. Eu também queria parabenizar o Elcio por essa vontade de querer fazer o centro de convivência ou uma casa do autista. Só que eu sinto, Elcio, que infelizmente a LOA que veio para essa casa não menciona nenhuma ação orçamentária a esse processo. Não tem na LOA. Eu sei que o senhor está fazendo um trabalho brilhante, né? Pegou a secretaria difícil, né, com recurso. Aliás, todos vocês secretários pegaram a secretaria com recurso quase escasso e precisam
daí fazer os seus esforços, mas na LOA não está previsto. Então, assim, tem um projeto, está de parabéns, eu vi o projeto. Aliás, nós estamos buscando meios de vir o recurso para ajudar também, porque a gente também precisa buscar o recurso e se faz necessário. Então, eu sinto que na LOA, que nós vamos votar, não menciona uma ação orçamentária para a construção do centro de convivência ou a casa do autista. Não está prevista no orçamento. E nós vamos votar aqui nessa casa. Então, assim, eu não sei quem foi que fez. Eu acredito que deva ser, talvez, uma junção de secretários. Eu acho que faltou apenas esse detalhe. Só fazer essa observação. Tá bom? Depois, se puder responder. Esse seria uma. Adriana, na sua apresentação, eu vi que você falou do transporte. Nós fizemos uma solicitação para o deputado estadual Paulo Correia de um ônibus. E na sua apresentação não foi apresentado esse ônibus. Então, eu já tive a informação de que esse ônibus está sendo usado na zona rural para atender as outras crianças, que não têm deficiência, que é para atender as crianças da zona rural. Mas esse ônibus ele foi solicitado especificamente para o Madre Cecília, porque é uma reclamação, às vezes, com recorrência das mães, com a falta de transporte, com um transporte mais adequado. Então, depois, se puder verificar essa questão, porque ele foi destinado para o Madre Cecília. Eu acho que seria prudente verificar o que está acontecendo e se ele não está sendo usado, qual é o motivo. Eu sinto também, Silvia, você falou da parte de saúde mental, mas eu senti que faltou aqui o responsável da ecoterapia. A ecoterapia também faz parte. Embora ela não esteja lá no Madre Cecília, ela esteja no batalhão, mas ela também faz parte. Então eu sinto a falta de um profissional aqui para falar pela ecoterapia, que é tão importante. É uma terapia tão importante para essas crianças. Aliás, depois, Silvia, eu queria que você me respondesse o que aconteceu com a emenda do vereador Paulo Miranda, que ela não foi executada. Ele mandou R$100 mil. Depois você pode responder depois. Mandou R$100 mil e essa emenda não foi executada. Então, assim, eu sinto, porque quando a gente vem e fala de inclusão, a gente precisa ter as ações. Nós temos aí 2 secretários que assumiram recentemente, o Elcio, o Tolomio. Eu dispenso para falar de inclusão, pai atípico vive isso. Aliás, eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, Tolomio, e sei que você tem competência para isso. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, porque realmente precisa. Quando o senhor falou aqui que precisa ter essa integração, e de fato precisa mesmo. Como que nós vamos falar de inclusão para umas mães que frequentam e que o seu filho passa no psiquiatra, mas que o psiquiatra não pode atender essas mães, que tem que voltar para a fila de espera lá na atenção básica? Aliás, a atenção básica está ruim. É só perguntar para essas mães que passam no postinho de saúde como que está a atenção básica. Como que tem coragem de falar para uma mãe que ela não pode ser atendida ali no Madre Cecília, que ela tem que voltar para o postinho de saúde e pegar a fila. Então é por isso que nós estamos aqui. É terra arrasada? Não, não é terra arrasada. Muita coisa está acontecendo, que nem as mães falaram. Que saudade do Madre Cecília. Aliás, eu queria fazer justiça aqui. Os equipamentos que foram comprados no centro de reabilitação foi uma emenda da vereadora dessa casa, que é a vereadora Thalita, R$200 mil. Mas e se não fosse a emenda da vereadora Thalita? Então, essas questões que a gente precisa pensar. Então, eu queria parabenizar a todos vocês, trazer aqui uma reflexão, às vezes um pouco provocativa, mas às vezes a reflexão provocativa ela faz parte para a gente parar e pensar e entender o que é que nós queremos para Taubaté. Qual é a inclusão que eu quero? É a inclusão de discurso? É a inclusão de fato? Ou é uma inclusão que essas mães precisam vir aqui e agradecer? É claro que sempre vai ter um problema, mas nós precisamos dar atenção. E principalmente, eu já falei com o Elcio, eu já falei também com o Tolomio, eu acho que precisava de um programa, secretários, de cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. E às vezes o cuidar de quem cuida, às vezes não é nem um profissional.
específico para isso. É dar ouvido para essas mães, que, aliás, a maioria dessas mães são abandonadas pelos pais. 73% das mães que têm os filhos deficientes, 73% dos pais as abandonam. São elas que largam o seu emprego primeiro, são elas que se abdicam dos seus lazeres para cuidar dos seus filhos e acompanhá-los nas sessões. Tolomil sabe disso muito bem, vivenciou 12 anos lá na PAI, mais 2 anos do Madre Cecília, vive isso na pele. Aliás, quero te dar o parabéns que você é um dos poucos que ficou. Porque muito pai abandonou os seus filhos. Não é isso, Tolomil? Me corrija depois se eu estiver errado. Então, o que é que nós queremos? É isso que a gente precisa pensar, refletir e, por favor, gente, não vamos dar alta para essas crianças. Eu não vou nem chamar de maiores de 18 anos, são crianças. Nós precisamos cuidar dessas crianças e dessas famílias. Obrigado. Obrigado, vereador Diego. Queria agora o secretário Elcio vai dar as suas considerações. Diego, obrigado pelas palavras. A gente sempre tem esse debate, muito rico sobre educação inclusiva. Aprendo muito com você e com vocês sobre educação inclusiva a todo momento. E quando você falou do LOA, rapidamente eu voltei aqui e fui consultar. A gente tem separado para as obras e infraestruturas, está lá no programa Educa para Todos. O Educa para Todos é exatamente para a questão da inclusão, tá? Está lá na LOA, depois você pode dar uma verificada. A gente separou 23 milhões para essas obras. E a nossa principal obra seria, tá, perfeito. As nomenclaturas são novas. Se você for pegar e comparar com o antigo PPA lá, você vai observar que a gente usou o Educa, Equidade, Educa para Todos, Educa Primeiros Passos, Educa para a educação infantil. Então, são analogias, tá? Por isso que talvez vocês não tenham observado lá. Então, a gente separou, sim, 23 milhões. Talvez a principal obra que a gente tem para realizar é exatamente essa do Madre Cecília, para a gente poder acomodar muito bem as pessoas lá dentro daquele espaço maravilhoso que a gente tem lá. Esses 23 milhões é para essa obra e mais outras, então? Isso, mais outras, sim. A avaliação, quando a gente fez toda a ficha de preço do espaço, ele ficaria na faixa entre 6 e 7 milhões de reais. Então, a gente consegue ter recursos para poder tocar essas obras aí, tá bom? Por favor, Silvinha, pode falar da emenda, por favor? A emenda, vereador, não vem direto para mim, como gestora. Ela passa pelo Departamento de Orçamento. E o que foi falado, que a emenda foi devolvida. Então, não ficou. Aí precisa ver junto à secretaria. O que aconteceu? Não sei se por conta de reeleição, isso eu não sei te dizer. Mas ela foi devolvida. Não chegou para ser cumprida. Me permite, vereador? Por favor. Obrigado. Silvia, então, você falou uma coisa que agride meus ouvidos. Eu sei que não vem de você, mas foi o que eu ouvi também. Não está sendo executada porque o vereador não foi reeleito, que é um absurdo. Então, assim, se você está à frente, Silvia, por mais que você não tenha autonomia, mas você é uma gestora, sabe o quanto é importante. Talvez um questionamento seu ao seu superior, olha, é uma emenda que é importante, já está prevista, já foi votada, então ela tem que ser executada. E justamente que foi o que chegou para a gente, não está sendo executada porque o vereador não foi reeleito. Mas a gente não precisa se preocupar com o vereador, a gente precisa se preocupar com quem utiliza. São crianças. E, aliás, se não fosse o batalhão, o cavalo que tem lá ia passar fome. Porque não tem dinheiro para comprar ração, não tem dinheiro para comprar feno. Se não fosse o batalhão, que é o comandante Mag, esse cavalo não estaria sendo alimentado. Então, é essas questões que às vezes falta. Então,
desculpa o meu desabafo, mas eu preciso falar porque essas mães, elas precisam ter voz, essas crianças precisam ter voz. Então, eu acho que faria um pouco mais de sentido, Silvia, brigar mais por essas famílias, porque você está num cargo de gestor e você precisa, por mais que não tenha autonomia, mas precisa, de fato, pelo menos brigar um pouco. Obrigado. Por favor, Marcos Tolominho, uso da palavra. Só para nós encerrarmos, eu acho que, como o Diego falou, o vereador Nicola também, a importância da audiência pública, né, de termos alinhamentos e pontuações de pautas importantes. De novo, não como secretário, mas como pai de uma criança especial, eu vejo justamente o que eu peço, principalmente para vocês, mães, enquanto pai de criança especial também, é assim, nós estamos aí há 10 meses, é lógico, já são 10 meses, né? Especificamente o Dr. Carlos, que é o secretário de saúde, eu tentando ajudar de alguma forma também na saúde, discutindo lá com o Elcio na educação, com a Adriane já, fizemos umas 4 ou 5 reuniões, justamente na preocupação de nós trazermos para o Madre Cecília o conceito que sempre, né, perpetuou dentro do Madre Cecília, saibam, isso não, como o vereador Diego disse, aqui não é politicagem, isso é fato, nós estamos discutindo sim, temos um interesse sim de encontrarmos um caminho, né, que devolva para vocês a tranquilidade, e eu falo com total propriedade da importância de tudo que foi falado, porque lá na PAI funciona isso, né? O psicólogo, ele separa uma vez por semana para atender exclusivamente as mães. O psiquiatra, uma vez por mês, ele atende as mães, porque é fundamental. Nós vamos trazer isso para nós temos, né, todos os meses, curso de capacitação para os cuidadores, porque é fundamental eles entenderem como se lida com uma criança especial. Isso tudo nós podemos construir juntos dentro, né, desse trabalho da prefeitura. Só que assim, estou há 2 meses na saúde articulando juntamente com a educação, tudo, com os vereadores que estão envolvidos na causa, para que nós possamos fazer isso. A única diferença é que, sim, na PAI, eu, enquanto presidente, eu tomava as decisões e a coisa acontecia. No modelo público, a gente sempre tem os entraves burocráticos, que os vereadores sabem muito bem, que não basta querer, tem que uma série de outras coisas que a gente precisa dar continuidade, mas são processos mais morosos. Então, mamães, a palavra é de total empenho, dedicação de todos nós para podermos, sim, proporcionar cada vez mais para vocês aquilo que é necessário para a educação exclusiva que é das pessoas com deficiência. E aí eu defendo um pouco, com todo respeito, tanto o pessoal da saúde quanto o pessoal da educação, porque assim, eles são frutos de um sistema, eles não tomam a decisão de acabar com o atendimento da reabilitação exclusivamente do Madre Cecília. Isso não foi uma prerrogativa da Lili, da Adriane, eles não têm culpa de nada disso, da Silvia ou da Lisbeth. Isso foi uma coisa que o modelo público passado tomou como decisão. E eles são simplesmente funcionários de acatar aquilo que foi decidido. E agora, juntos, nós estamos reconstruindo, né, nós buscando a reconstrução disso tudo, porque sabemos da importância de fazermos do Madre Cecília um centro de especialização e um modelo, não só para a cidade, mas com certeza para o Vale do Paraíba todo. Tá bom? Conte conosco. Um grande abraço, uma boa tarde. Por favor, pode. Eu só queria dar parabéns ao secretário. Não tem como, depois de uma fala dessa, não te dar parabéns. Parabéns, viu? Queria agradecer as palavras aqui do vereador Diego, do Marcos Tolominho, nosso secretário. Eu quero dizer para as mães, né, uma bagagem enorme que o Marcos, como presidente da PAI, eu não gosto de fazer comparativos. Eu acompanhei ele porque eu era o vice dele lá na PAI.
E a PAI de Taubaté hoje ela é referência no estado de São Paulo das escolas especializadas. Então, ele tem uma bagagem muito grande de como transformar. A PAI era uma terra arrasada e hoje, graças a Deus, ela está transformada. Hoje nós somos referências em escola especialista no estado de São Paulo. Então, o nosso empenho e dedicação para que o Madre, tão sonhado como todas as mães sonham, que a gente possa retornar aí o máximo de dignidade para todas vocês. A gente compreende. Lá na PAI, a gente conseguia escutar as mães, a gente sabia das dificuldades delas, e a de vocês também não deve ser diferente do que elas passam lá. E hoje o Madre Cecília, em questão de recurso, ele tem muito mais recurso que a PAI, então, para a gente conseguir trazer aí para o Madre Cecília ser a referência da referência, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Conte com essa casa, conte com esse vereador, conte com outros vereadores como Diego, Gessé, Isaac também tem aí fortes linhas para a gente poder aí atuar junto na Escola Madre Cecília. Então, eu queria até pedir para o vereador Diego, já que ele é muito ligado também lá, o Conselho Municipal de Saúde, o prefeito Sérgio Vitor, tentou aí contratar neuro para a gente estar aí na rede, mas infelizmente aí o conselho aí barrou, mas eu peço aí que o vereador aí possa intervir e nos ajudar junto com o Conselho Municipal de Saúde para que a contratação seja o mais rápido possível desses neuro aí e estar na rede para a gente atender todas as mães que não fiquem aí sobra de crianças sem ter atendimento. Tá bom? Muito obrigado. Discutidos os termos propostos para hoje, agradecemos a presença de todos que acompanharam o nosso trabalho e eu declaro encerrado esta audiência. Boa tarde a todos.